Escorpião, antes de qualquer explicação, antes de qualquer resposta, há algo você precisa sentir. Não pensar, sentir. Porque esta semana não começa com acontecimentos externos. Começa com um sussurro, um movimento quase invisível no ar, uma mudança subtil na energia à sua volta. Você acordou diferente num destes dias, não foi? Como se algo tivesse acontecido enquanto você dormia. Como se tivesse atravessado um espaço que não pertence totalmente a este mundo. Talvez tenha sido apenas um sonho, mas não parecia apenas isso. Era repetido, era intenso, tinha símbolos, tinha uma porta, tinha alguém a chamar pelo seu nome. Escorpião, quantas vezes você ignorou a sua intuição, mesmo sabendo que ela nunca falha? Presta atenção, aquela sensação estranha no peito não é ansiedade comum, não é cansaço, é um aviso suave, é um chamado energético. Você tem sentido pequenas coincidências, pessoas que surgem na sua mente do nada, conversas antigas que ecoam como se fossem de ontem, números que se repetem, horas iguais no relógio, sons que parecem mensagens. Isso não é acaso, isso é alinhamento. E há algo que você precisa admitir, uma parte de si sabe que algo está prestes a terminar. Talvez uma fase, talvez uma relação, talvez um ciclo que já estava a arrastar-se há demasiado tempo. Mas você hesita, porque Escorpião não fecha portas de qualquer maneira. Você fecha com intensidade, você fecha com verdade. Mas esta semana, algo fecha por você. Você sentiu uma inquietação nos últimos dias? Uma espécie de silêncio estranho antes de uma mudança? Como se o universo estivesse a prender a respiração. Isso muda tudo, porque não é um caos aleatório. É preparação. Talvez você tenha sonhado com corredores longos, com caminhos escuros iluminados apenas por uma pequena luz ao fundo. Talvez tenha visto água, portais, sombras que não pareciam ameaçadoras, apenas observadoras. Escorpião, o seu subconsciente está ativo. E quando o seu subconsciente fala, o espiritual escuta. Mas há algo que você ainda não percebeu. Essa energia que parece instável, na verdade está a organizar-se, como peças de xadrez movidas por uma força maior. Você está a ser guiado, mesmo quando pensa que está perdido, mesmo quando duvida. Há um anjo protetor mais próximo do que imagina. Não precisa dar-lhe um nome, apenas sinta. Há uma presença que impede que você tome decisões precipitadas, que trava certos impulsos, que fecha portas antes que você entre nelas por orgulho ou por carência. Escorpião, você não está sozinho nesta transição. E aquela sensação de que alguém está a observar? Não é paranoia. É sensibilidade energética. Você percebe mudanças no ambiente antes dos outros. Você sente quando algo não vibra na mesma frequência. Você nota quando o ar fica mais pesado. Presta atenção, porque essa percepção está aguçada esta semana. Muito mais do que normal. E não é para assustar você. É para preparar. Você talvez esteja a questionar escolhas antigas. Talvez esteja a rever decisões que tomou meses atrás, perguntando se fez o certo, se devia ter insistido, se devia ter partido antes. Isso não é fraqueza, é consciência a expandir-se. Mas há algo escondido, algo que ainda não foi revelado completamente. E o seu espírito sabe disso. Por isso essa inquietação não passa. Por isso o silêncio pesa. Por isso as noites parecem mais longas. Escorpião, quando uma energia se prepara para fechar uma porta, o ambiente muda primeiro. Pequenos sinais surgem, pequenos desconfortos, pequenas verdades começam a escapar. Você pode ter sentido um distanciamento súbito de alguém, ou talvez um afastamento interno, mesmo estando fisicamente presente, como se uma ligação estivesse a enfraquecer sem explicação concreta. Isso não é coincidência. Há ciclos que precisam terminar para que outros maiores possam começar. E esta semana carrega exatamente essa vibração. Não é uma semana comum, não é leve, não é superficial. É profunda, intensa, transformadora. Como você, Escorpião, você é o signo que renasce das próprias cinzas. Mas antes do renascimento, há sempre um momento de escuridão, um momento de silêncio, um momento em que tudo parece suspenso. Você está nesse momento agora. Presta atenção ao que sente quando está sozinho. Não distraído, sozinho, porque é aí que a verdade aparece. É aí que você percebe que já não cabe em certos espaços. Já não tolera certas atitudes. Já não aceita migalhas emocionais. Isso muda tudo, porque quando você percebe que cresceu, a porta antiga começa a fechar-se naturalmente. Talvez você esteja a resistir. Talvez ainda esteja a tentar manter algo vivo. Mas a energia desta semana é mais forte do que a resistência. É uma força suave, mas inevitável.
como uma maré que sobe lentamente até cobrir a raia. E há uma imagem que surge agora, você diante de uma porta antiga, pesada, marcada pelo tempo. Você conhece cada detalhe dela, cada arranhão, cada memória. E atrás de si, há outra porta, maior, mais luminosa, mas ainda desconhecida. Você está entre as duas. E o mais curioso é que a porta antiga já começou a fechar sozinha. Escorpião, não é perda, é libertação disfarçada. Mas o que realmente está por trás deste fechamento ainda não foi revelado. E quando você descobrir, vai perceber que nada do que sentiu foi em vão. Escorpião, agora é o momento de ligar os pontos. Tudo aquilo que parecia confuso começa a ganhar forma. Aqueles sonhos repetidos, aquela inquietação no peito, aquelas coincidências que você tentou racionalizar, não eram imaginação, eram sinais. Presta atenção. Quando o universo quer fechar uma porta, ele primeiro expõe a verdade por trás dela. Aquela pessoa que não sai da sua mente, sim, essa mesma. Há uma corrente energética ainda ativa entre vocês. Mesmo que o contacto tenha diminuído, mesmo que o silêncio tenha tomado conta, existe um fio invisível que ainda vibra. E aqui está algo que você precisa ouvir com calma. Essa pessoa está a pensar em você, mais do que você imagina. Há momentos aleatórios do dia, antes de dormir, ao ouvir certas músicas, existe arrependimento, existe dúvida, existe uma pergunta que não foi feita. Mas isso muda tudo, porque você pensava que era indiferença, pensava que tinha sido facilmente substituído, pensava que o capítulo tinha sido encerrado sem peso. Mas não foi assim. O silêncio que você interpretou como frieza era orgulho misturado com medo. Sim, medo. Medo da intensidade que você desperta. Medo da profundidade que você exige sem precisar pedir. Escorpião, nem todos conseguem sustentar o seu olhar quando você vê além da superfície. Nem todos estão preparados para a sua verdade crua. E isso ainda não é a parte mais importante. Há outra energia circular à sua volta. Uma presença que observa, que acompanha os seus passos com curiosidade silenciosa. Não necessariamente com ódio, mas com inveja. Uma inveja sutil, disfarçada de normalidade. Presta atenção. Você sentiu uma mudança quando esteve perto de alguém nas últimas semanas. Uma tensão leve no ar. Uma conversa parecia normal, mas deixava um gosto estranho depois. Pequenos comentários camuflados de brincadeira. Pequenos olhares demorados demais. Mas aqui vai o primeiro mini twist. Não é quem você pensa. Não é aquela pessoa que parecia distante ou fria. É alguém que esteve perto. Alguém que sempre se mostrou disponível. Alguém que sorri. E isso mexe com você agora. Não mexe? Porque a sua intuição já tinha captado algo, mas você escolheu duvidar. Escorpião, você raramente está errado quando sente. Essa energia de inveja criou pequenos bloqueios, pequenos atrasos, pequenas falhas na comunicação. Nada dramático, mas suficiente para gerar desgaste, como se o caminho estivesse ligeiramente inclinado contra você. Mas há algo escondido. Essa energia não tem força suficiente para o derrubar, porque o seu campo espiritual está a fortalecer-se. A porta que está a fechar-se não é apenas emocional, é energética. É o fim de uma frequência que já não combina com quem você está a tornar-se. E agora vem o segundo mini twist. A pessoa do passado que pensa em você pode tentar voltar. Pode surgir com uma mensagem aparentemente casual. Um como você está, inesperado. Um comentário numa rede social. Algo aparentemente pequeno. Mas a intenção não é exatamente reatar como antes. É aliviar a própria consciência. É tentar fechar o ciclo para si mesma. E isso muda tudo, porque você pode confundir nostalgia com destino. Pode sentir o coração acelerar e pensar que é sinal de recomeço. Mas presta atenção, nem todo retorno é permanência. Às vezes é apenas karma a ajustar contas. Escorpião, você não sente saudade da pessoa. Você sente saudade da versão sua que existia naquele tempo. E isso é diferente. E existe ainda uma energia nova a aproximar-se. Mais silenciosa, mais alinhada, não tão explosiva quanto os anteriores, mas mais estável, mais madura. Você talvez ainda não a veja claramente, mas ela já sente você. Há um cruzamento energético a formar-se, como duas linhas que estavam distantes e agora começam a aproximar-se. E essa nova energia não vem com drama, vem com verdade. Mas há um risco. Se você insistir a manter aberta a porta antiga por curiosidade, por orgulho ou por medo de ficar sozinho, pode atrasar o que está pronto para chegar. E isso ainda não é a parte mais importante. Há também algo no campo profissional ou financeiro a reorganizar-se. Talvez você tenha sentido instabilidade.
ou a sensação de que algo está prestes a mudar, uma conversa que ainda não aconteceu, uma decisão que está a ser tomada nos bastidores. Alguém observa o seu potencial. Alguém reconhece algo em você que você próprio anda a subestimar. Mas há algo escondido. A oportunidade só surge quando a antiga estrutura cai, quando a antiga porta fecha totalmente. Escorpião, você está numa transição energética profunda, entre o que era familiar e o que é expansivo, entre o confortável e o que desafia. E a verdade é esta: o fechamento que você teme é o mesmo que está a proteger você. Mas existe ainda um detalhe que você não viu completamente. Uma conversa que vai revelar intenções. Uma verdade que vai expor máscaras. E quando isso acontecer, você vai perceber que esteve sempre um passo à frente. Algo grande está prestes a alinhar-se. Mas antes, uma última revelação precisa acontecer. E ela vai mudar a forma como você enxerga tudo. Escorpião, agora respire fundo, porque a última peça encaixa aqui. E quando encaixar, você vai sentir um silêncio diferente. Não um silêncio de dúvida, um silêncio de certeza. A verdade final não está fora de você. Não é apenas sobre quem vai voltar. Não é apenas sobre quem inveja. Não é apenas sobre oportunidades escondidas. É sobre a sua própria transformação. Algo dentro de você já fechou, mesmo que externamente ainda pareça aberto. Uma versão sua, cansada de existir onde não é valorizada. Cansada de lutar para ser compreendido. Cansada de carregar pesos que não são seus. Essa versão está a morrer silenciosamente. E isso muda tudo. Escorpião, você sempre foi intensidade, mas durante muito tempo tentou diminuir a própria luz para não assustar os outros. Tentou suavizar a própria verdade para manter relações. Tentou explicar-se quando, na verdade, nunca precisou. Agora não mais. A porta que fecha esta semana é a porta da autonegação. É a porta da espera infinita. É a porta da tolerância excessiva. E quando ela fecha, algo muito maior começa a abrir-se. Presta atenção, nos próximos 3 dias haverá um sinal. Pode parecer pequeno, pode parecer coincidência, mas não será. Talvez uma mensagem confirme aquilo que você suspeitava. Talvez uma atitude que revela quem realmente está do seu lado. Talvez uma notícia inesperada que muda planos. Você vai sentir no corpo um arrepio, uma clareza súbita. Esse é o selo de que o ciclo terminou. Mas há algo escondido ainda. O que está a abrir-se não é apenas uma nova oportunidade. É uma nova identidade. Escorpião, você não está apenas a mudar circunstâncias. Você está a mudar frequência. E quando a frequência muda, as pessoas que não vibram igual afastam-se naturalmente. Sem guerra, sem explicação longa. Apenas afastam-se. Isso pode doer por um momento, porque você sente profundamente. Sempre sentiu, mas logo depois vem algo diferente. Leveza, uma sensação de espaço interno, como se finalmente pudesse respirar sem tensão invisível. E então você vai perceber, a porta maior não estava à sua frente, estava dentro de você. A coragem que você achava que precisava encontrar já estava aí. A força que pensava ter perdido estava apenas adormecida. A intuição que tentou ignorar nunca deixou de falar. Escorpião, você é o único signo que entende verdadeiramente o poder da morte simbólica. Você sabe renascer. Você sabe transformar dor em poder. Você sabe caminhar na escuridão até encontrar a própria luz. Nada pode parar. Mas isso não é apenas uma frase. É um decreto energético. Porque o que está a acontecer agora é alinhamento. Não é sorte. Não é acaso. É consequência da sua resistência silenciosa. Da sua maturidade emocional. Das batalhas internas que ninguém viu. Presta atenção. Alguém vai perceber a sua mudança antes mesmo de você anunciar qualquer coisa. Vão sentir a sua energia diferente. Mais firme. Mais serena. Menos disponível para jogos. E isso vai atrair respeito. A oportunidade que surge não exigirá que você implore. A pessoa que se aproxima não exigirá que você se encolha. O caminho que se abre não exigirá que você traia a si mesmo. Isso muda tudo. Escorpião, você passou por encerramentos dolorosos antes. Mas este é diferente. Porque desta vez você entende. Desta vez você aceita. Desta vez você não corre atrás da porta que se fecha. Você observa. E ao observar, percebe que o fechamento foi proteção. Havia coisas que você não via. Conversas que aconteciam sem o seu conhecimento. Intenções que não eram tão puras quanto pareciam. O universo afastou você antes que o desgaste fosse maior. E agora, livre dessa energia, você começa a sentir algo novo. Expectativa, não ansiedade. Expectativa tranquila.
Há uma sensação de que algo bom está a caminho. Algo sólido. Algo que combina com a sua profundidade. Não algo que combina com a sua profundidade. Não algo superficial e temporário. Mas há algo sagrado neste momento. Você está num limiar. Entre a antiga versão e a nova. Entre o que aceitava e o que agora exige. Entre o medo de perder e a certeza de merecer. Escorpião, a energia desta semana não veio para destruir. Veio para revelar. Revelar quem permanece. Revelar quem parte. Revelar quem você realmente é quando não está a tentar salvar ninguém além de si mesmo. E quando olhar para trás, você vai perceber que o desconforto foi necessário. Que o silêncio foi preparação. Que o afastamento foi direção. Nada foi por acaso. Nada foi punição. Tudo foi alinhamento. Nos próximos dias, quando o sinal surgir, não duvide. Não o racionalize demais. Apenas reconheça. Você vai saber. Porque sua alma vai ficar em paz. Escorpião, você não perdeu uma porta. Você libertou um corredor inteiro. E agora há espaço. Espaço para algo maior. Espaço para algo verdadeiro. Espaço para algo que não precisa de esforço constante para permanecer. Você não está a ser deixado para trás. Você está a ser conduzido. E desta vez, para algo que não precisa de ser forçado. Algo que flui. Algo que respeita. Algo que expande. Escorpião, confie. Confie na inquietação que iniciou tudo. Confie na dor que revelou limites. Confie no silêncio que fechou ciclos. Porque quando a nova porta abrir completamente, você não precisará correr. Ela será sua. Naturalmente. O universo te escolheu.